Neste vídeo será apresentada uma meta-aula, uma ideia para você que deseja fazer uma aula dinâmica na sua escola. E essa aula está baseada na BNCC, Ciências Física, e ela vai tratar sobre energia, mas especificamente sobre ondas e som. E ela é uma aula direcionada aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 2. Então, você pode começar a aula fazendo uma introdução sobre o fato de que muitas das sensações que nós temos do ambiente, elas dependem de ondas que atingem os nossos sentidos. Como, por exemplo, o som. Lembrando que o ar é composto por moléculas, então o som nada mais é do que a vibração das moléculas do ar. Como assim? Na prática, eu vou pegar esse violão e vou movimentar essa corda. Quando acontece esse movimento, a corda ela faz vibrar as moléculas do ar e produzir o som. Quando a corda faz esse movimento, ela comprime e rarefaz as moléculas do ar. Assim, as moléculas do ar elas produzem ondas sonoras que fazem vibrar o nosso tímpano e os ossículos presentes na nossa orelha e produzem o som que a gente consegue ouvir com clareza. Mas como assim as moléculas do ar produzem ondas sonoras? Nós vamos explicar isso melhor para que eles entendam de forma clara os fenômenos da ondulatória. Ondas que necessitam de um meio para se propagar, ou seja, elas não se propagam no vácuo, são chamadas de ondas mecânicas, como por exemplo as ondas sonoras. Já as ondas que não necessitam de um meio material para se propagar são chamadas de ondas eletromagnéticas. Um exemplo de algo que mostra ondas eletromagnéticas é o micro-ondas. Como essa aula é mais específica para falar sobre o som, depois você pode citar um pouco mais sobre as radiações eletromagnéticas, mais especificamente sobre esse tipo de onda. A onda que se forma na corda é chamada de onda estacionária. Ela recebe essa nomenclatura porque você não vê ela se propagando. Ela é uma onda parável. Já a onda que se movimenta pelo ar, a gente chama de onda progressiva. Para exemplificar de forma mais prática as ondas, você pode utilizar alguns dos materiais que estão descritos aqui no plano de aula, que no caso, pode ser fio de telefone. Eu não tinha na minha casa e acredito que seja até mais difícil, porque hoje todo mundo tem celular. Então, você pode utilizar uma corrente, como eu utilizei, que eu acredito que o acesso seja mais fácil. E tem mais ou menos os mesmos movimentos que o fio de telefone teria. Você vai pegar uma corrente, você vai esticar as duas extremidades, você vai fazer um movimento rápido com a mão. Quando você faz esse movimento, você faz um pulso, né? E você percebe que acontece uma onda progressiva. A gente verifica com um pouco de dificuldade, né? Que a gente consegue ver uma onda indo e voltando. Já se eu fizer movimentos repetidos na corrente, você vai observar uma outra ocorrência. Se eu fizer uma onda e em seguida fizer outra onda, a primeira onda, que é a onda incidente, vai se encontrar com a onda refletida e vai acontecer o fenômeno que é a onda estacionária. E por que a onda estacionária? Porque a quantidade de energia envolvida na ida da onda é a mesma quantidade na volta da onda. Ou seja, como as mesmas quantidades de energia estão sendo unidas, a onda fica estacionária. E aí você não consegue mais ver a onda indo e voltando, você vê a onda estacionária. E é isso que acontece também no violão. Os elementos de uma onda sonora são amplitude, comprimento, frequência e período. A frequência, por exemplo, que uma corda vibra, será a mesma frequência que o ar vai vibrar. Ou seja, essa frequência ela está relacionada à agudez do som. A frequência nada mais é do que a quantidade de ondas que são formadas durante um segundo. A unidade de medida que contabiliza essa frequência é o Hertz, Hz. O ouvido humano, por exemplo, ele só consegue perceber frequências de 20 a 20 mil vibrações por segundo. Nesse momento você pode citar, por exemplo, outros animais, outros seres vivos que conseguem ouvir frequências diferentes do ser humano, como por exemplo o golfinho e o morcego, que conseguem escutar
é apenas ultrassons, que são frequências acima de 20.000 Hz. Existem os infrassons também, que são frequências abaixo de 20 Hz, e o ser humano ele não consegue ouvir essas frequências extremas, que são ultrassons e infrassons. O cachorro, por exemplo, consegue ouvir tanto a mesma frequência do ser humano como ultrassons. Você pode também falar um pouco sobre curiosidades, o fato de uso extremo, os danos que o uso extremo de fones de ouvido podem causar para os alunos, sobre as pessoas idosas, porque elas escutam menos, quais as causas da surdez. Você pode falar um pouco sobre isso também nesse momento da aula. Outro elemento da onda sonora é a amplitude. Quanto maior for a amplitude desse movimento, maior será a intensidade do som. Isso está relacionado se vai ser um som alto ou se vai ser um som mais baixinho. Outro exemplo prático que você pode fazer na sala de aula é pedir para que os alunos coloquem a mão na garganta e pronunciem alguma vogal. O, a. Assim eles vão conseguir ouvir a vibração das suas pregas vocais. Quando uma pessoa fala ou canta, ela consegue ouvir a si própria porque as vibrações das suas pregas vocais chegam até a orelha através do ar e dos nossos ossos. Assim a gente consegue ouvir a nossa própria voz. Existe uma diferença também entre a frequência da voz feminina para a voz masculina. Isso porque as pregas vocais dos homens elas são mais comprimidas e apresentam uma massa maior do que a das mulheres. Porém, essa característica ela pode ser mudada com exercícios, treinos vocais e tudo mais, para que a pessoa que tem a voz mais aguda, por exemplo, consiga alcançar notas mais graves ou ao contrário. As relações entre comprimento, frequência e velocidade também devem ser explanadas nessa aula. E aí você pode falar um pouco mais com os alunos sobre isso. A qualidade do som, como por exemplo a altura, que é a distinção entre graves e agudos. A intensidade, que permite diferenciar sons fracos de sons mais altos. Toquei uma vez com menos intensidade e depois com mais intensidade. E timbre torna possível a distinção das fontes de som. O violão tem um timbre, o teclado tem outro, o piano tem outro. Inclusive o piano também é um instrumento de cordas. Dentro daquela estrutura possui cordas e aí um pequeno martelo bate e assim o som é emitido. Assim como a gente também consegue, eu tenho um timbre, você tem um timbre. Outro exemplo que você pode levar para a sala de aula, além do telefone sem fio, é levar um prato metálico com areia e bater com um lápis, assim os alunos vão conseguir perceber a vibração que vai acontecer no material ali dentro do prato. Outras curiosidades que você pode trazer para a aula também é falar sobre o eco, sobre aviões supersônicos ou navios de pesca que possuem sonar. Você pode ir para que os alunos tragam pesquisas sobre esses temas para a sala de aula para que exista um aprofundamento melhor nessa temática. A aula prática trazida no final dessa aula é o telefone sem fio. A gente vai discutir com os alunos como é que ele funciona, por que acontece isso e para que eles possam ter uma compreensão melhor do que é o som. Fazer esse telefone é muito fácil, muito simples, o material também é bem acessível. Você vai precisar de 2 copos descartáveis, um barbante, um estilete ou uma tesoura sem ponta para fazer 2 buracos nas extremidades, prender o barbante e está pronto o telefone. Oi, eu sou a Radassa, tudo bem? Eu também. Oi, eu sou a Radassa, tudo bem? Eu também.